E aí, galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para reagir a esse vídeo, um vídeo que fala aí da xenofobia que anda crescendo aqui em Portugal. Um vídeo do canal UOL, um dos maiores portais de informações lá do Brasil. Não estou dizendo que eles têm credibilidade, não estou dizendo que eles não têm credibilidade. Estou dizendo que é um dos maiores canais de informação no Brasil. E hoje saiu essa reportagem sobre a xenofobia contra brasileiros que tem crescido muito nos últimos anos. Mas olha, eu quero reagir a esse vídeo, vou dando pausa aqui em alguns lugares aqui e vou comentando, mas eu quero mais é que o vídeo toque na íntegra aí. E lá de vez em quando eu vou pontuando, vou pincelando com alguma opinião minha, tá bem? Vamos direto ao vídeo. Essa belíssima reportagem aqui da nossa colega Adriana Negreiros, que está conosco, inclusive. Mas vamos assistir o vídeo e daqui a pouquinho a gente conversa com ela ao vivo. Liga pra polícia, mas é coisa que você faz bater no carro? É porque no país dele como é tudo merda. Olha pra isso, por quê? Aqui é merda, é merda. Aí diz que a xenofobia contra brasileiros aumentaram 505%. Só uma pergunta simples. O Brasil existia antes da chegada dos portugueses? Como é que chamava-se esse país e que fronteiras tinha? No Brasil, o ensino deve ser mesmo terrível. Irmão é o país vizinho, Espanha. O Brasil é uma cria mal parida. Se não fossem os descobrimentos portugueses, provavelmente esta senhora nunca estaria no Brasil, mas sim em África. Olha, esse tipo de comentário aí é muito recorrente aqui no YouTube. A gente faz um videozinho, fazendo um churrasco, fazendo um passeio com a família. Sempre tem aqueles haters que vêm com esse tipo de, de comentário xenófobo, desrespeitoso e que não edifica nada, não traz nenhuma coisa de boa para o canal, para os comentários. Só gera mais polêmica. Você vai pagar? Sabe que isso é xenofobia, não sabe? Eu tô te gravando aqui, eu te denuncio. Eu te denuncio pra polícia, porque isso é xenofobia. Nossa, olha, Adriana. Quando chega nesse ponto da agressão, aí não adianta, gente. Não adianta argumentar, não adianta vir com filosofias, não adianta vir com convencimentos, argumentos, que não dá certo, né? Esse já é caso de polícia, com certeza. A Adriana já está conosco aqui para conversar conosco ao vivo dessa reportagem fortíssima e que mostra como os brasileiros estão sendo tratados, né? Uma parte, claro. Exatamente, uma parte, claro, tá? Eu moro aqui há 4 anos, eu confesso a vocês que eu já ouvi muitos amigos falar sobre esse tipo de comportamento, mas isso nunca aconteceu comigo, tá? Nunca aconteceu comigo, nem com a minha família, e espero que nunca aconteça. Agora, aqui no YouTube isso é recorrente, isso acontece sempre que a gente posta um vídeo. E por uma parte também, né, pelos portugueses e também de outras nacionalidades, são quase 400 mil pessoas do Brasil que vivem em Portugal. A Adriana traz esses relatos, inclusive abre a reportagem com uma acusação ali contra uma mulher, né, que é muito forte, né? Manuela se prepara para dormir quando ouviu o insulto vindo do prédio ao lado. Puta! Levantou-se da cama com a luz apagada e pela janela viu quando o homem gritou: brasileiros são lixo, mulheres brasileiras são putas. Adriana, que forte esses relatos que você traz nessa reportagem. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao All News. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia a todo mundo. De fato, realmente esses relatos são muito chocantes e dói a nós brasileiros ler e ouvir sobre isso, né? E a gente resolveu se debruçar sobre esse assunto, Fabiola, porque percebeu pelos números que há um aumento considerável nas denúncias de xenofobia contra brasileiros que têm sido reportadas à Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial em Portugal nos últimos anos. E esse aumento das denúncias, ele coincide também com o aumento da presença de brasileiros no país. Gente, quanto ao aumento de brasileiros no país, realmente é notório. Isso já são 400 mil imigrantes brasileiros com autorização de residência, mas especialistas, né, dizem que pode chegar já a 800 mil, porque existem muitas pessoas na fila, na fila do CEF para se legalizar,
manifestação através da manifestação de interesse, ou também sob algum tipo de visto de trabalho, visto disso, visto estudante, visto de aposentado e coisas assim. E 800 mil pessoas já é muita gente, é quase, né, que aí 8% da população de Portugal. Mas vamos contar só os 400 mil aí de imigrantes, já é muito mais gente do que vive na Madeira, né? Já é muito mais gente do que vive nos Açores, já é muito mais gente do que vive em Braga, em Guarda, Castelo Branco, quase todas as cidades de Portugal não tem a quantidade de pessoas a 400 mil. A não ser Porto e Lisboa ali, né, que engloba a região metropolitana, que a gente pode dizer que pode ter mais de 400 mil pessoas. Mas mesmo assim, a gente sabe que os números oficiais não apontam para muitas cidades com mais de 400 mil habitantes. Então, o número é expressivo. O número ele é grande. O número ele é desconfortável para aqueles que pensam dessa forma. E acredito que não tem mais como voltar atrás. Os brasileiros já são, não só os brasileiros, mas os imigrantes já são uma realidade no país, uma realidade muito, muito significante. E, assim, grande parcela dos impostos aqui pagos no país são pagos por imigrantes, né? Então, o governo sabe o valor e o tamanho dessa fatia e, com certeza, não vai querer botar fora isso. Se a gente acompanhar a série histórica, vê que entre 2017 até 2022, a presença brasileira aumentou consideravelmente em Portugal. Eu passei os últimos 4 anos morando em Portugal, morei lá de 2018 a 2022, e era muito impressionante perceber como essa presença brasileira foi se tornando cada vez mais expressiva mesmo. Assim, você realmente anda pelas ruas do Porto, que é a cidade onde eu morava, ou mesmo Lisboa, Braga, que é uma cidade muito popular entre os brasileiros, e você vê brasileiros por toda parte, né? E esse aumento da imigração... Olha, gente, quando ela fala brasileiros em toda parte, vale um adendo aí. Não é em toda parte na estrada. Nós vemos brasileiros engenheiros, arquitetos, pintores, artistas, comerciantes, padeiros, carpinteiros, projetistas, engenheiros, né? E não é em qualquer lugar. Os brasileiros estão sim tomando o seu lugar aqui em Portugal, tá? Eles estão integrados na sociedade e vêm já de uma cultura que é muito, muito peculiar e parecida com a de Portugal, né? Então é diferente de outras culturas que vêm para cá, nem o português falam. Mas nós que falamos o português, mesmo que seja chamado aqui de brasileiro, a língua brasileira não existe. Se você perguntar para uma criança de 6 anos no Brasil que língua que ela fala, ela vai dizer português. Se você falar para ela que ela fala brasileiro, uma criança de 6 anos vai rir na tua cara. Vai rir na tua cara, porque a língua brasileira não existe. Existe a língua portuguesa no Brasil. E é um dos símbolos da nossa nação. É um dos orgulhos da nossa nação falar a língua portuguesa. Assim como é um orgulho para nós o nosso território, assim como é um orgulho para nós o nosso hino nacional e a nossa bandeira. São símbolos que representam, sim, o que é ser brasileiro. E a língua portuguesa é uma delas. Queira ou não queira. Então, ele, infelizmente, se fez acompanhar também para um aumento dos casos de xenofobia, que, obviamente, né, é sempre bom ressaltar, não refletem o todo da sociedade portuguesa, mas refletem uma parcela considerável que considera a presença dos estrangeiros, sobretudo dos brasileiros, bastante incômoda. Eu não concordo. Eu não concordo que é uma parcela considerável. Eu acredito que 99,9% dos portugueses não são assim. E mesmo que fosse 10%, não é uma parcela a ser considerada, porque isso não é uma opinião. Xenofobia é crime e tem que ser punido dentro dos rigores da lei. E há um discurso corrente nessa parcela, que é uma parcela intolerante contra a presença estrangeira, de que esses estrangeiros, especialmente os brasileiros, sugam o Estado, né, ou se aproveitam dos benefícios sociais. Eu não sei se ela vai falar, mas isso é mentira.
Os imigrantes, no geral, tá? Não só os brasileiros, mas os brasileiros representam quase 40% de todos os imigrantes, contribuíram no ano de 2022 com 1 bilhão, ou 1.000 milhões, como é falado aqui, e 200 milhões de euros, sendo que usaram somente 280 milhões da Segurança Social. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer mais de 900 milhões de saldo positivo nessa categoria, na categoria dos imigrantes. Na categoria dos imigrantes, é muito vantajoso tê-los aqui dentro de Portugal, justamente por causa disso. Pagam mais do que gastam. E isso você pode conferir em qualquer lugar aí na internet que vai ter essa informação, inclusive nas mídias aí, Expresso, SIC Notícias, nesses jornaizinhos aí fuleiros que existem aqui, que só falam mentiras, mas tá lá, você que acredita, veja. Concedidos pelo governo português, ou tomam os empregos dos portugueses, enfim, aquele discurso anti-imigração clássico. Mas se a gente for observar, por exemplo, os números da contribuição dos brasileiros à Segurança Social de Portugal, olha, a gente observa que a balança ela é muito favorável ao país em relação a isso. Para vocês terem uma ideia, Fabiola e Josias, em 2020, os brasileiros contribuíram para a Segurança Social de Portugal com 350 milhões de euros. E isso é mais do que todos os estrangeiros da União Europeia juntos, né, o que eles contribuíram, os europeus, para a Segurança Social, chegou a 313 milhões de euros. E os brasileiros, em contrapartida, usufruíram de 104 milhões de euros em benefícios, ou seja, é uma conta que realmente é muito favorável para o país. Então, tá aí uma conta, então, bem específica só para brasileiros. Contribuíram com 300 e tantos milhões de euros e usaram 100 e pouquinho milhões de euros, com um saldo positivo aí muito grande, né? E contribuíram mais do que os cidadãos europeus que vivem cá. A presença brasileira em Portugal é uma presença que também é benéfica do ponto de vista da economia até para Portugal, mas apesar disso há essa contrapartida que é muito barulhenta, né, que faz muito barulho, especialmente pelas redes sociais, contra os brasileiros, e com esses insultos e essas acusações que de fato são muito chocantes e doem muito em nós brasileiros. O gráfico da reportagem aqui, eu recomendo super as pessoas lerem a reportagem da Adriana, que tem todos os detalhes, dados e também os relatos, mas esse gráfico mostra bem o crescimento dos casos de xenofobia em relação aos outros anos, conforme foi aumentando o número de brasileiros indo para Portugal. Ô Josias, a reportagem também traz, né, a Adriana traz aqui, que esses episódios levaram o governo Lula a cobrar de Portugal atitudes mais enérgicas, né, ações mais enérgicas. Hoje a gente tem aqui, por exemplo, no comando, né, do Ministério dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, que é um advogado e que é alguém muito sensível a essas causas, e há, de repente, um caminho aí. Mas o que é possível fazer, Josias? Eu queria até te ouvir a respeito do que você pensa sobre esses dados e esses relatos que a Adriana traz, e o que é possível fazer por parte do governo brasileiro, essa questão dos países, né? Porque o Brasil, amigo do Brasil, amigo de Portugal, mas o que é possível fazer no campo diplomático? Bom, no campo diplomático você tem que utilizar os canais oficiais para pressionar, né, Fabiola? Não é possível que a gente contemporize com esse tipo de tratamento dispensado a cidadãos brasileiros. Então, você tem que utilizar os canais diplomáticos para reclamar disso, para pressionar. Agora, a melhor coisa que a gente tem a fazer é melhorar o país, para evitar que o brasileiro tenha que buscar em países estrangeiros aquilo que não consegue obter no seu próprio país, né? O brasileiro está sofrendo em Portugal, Fabiola, algo que era muito comum, sempre foi comum, em relação aos imigrantes que vinham das ex-colônias portuguesas da África. Sofriam lá todo tipo de xenofobia, de preconceito. Agora está acontecendo com os brasileiros. Já aconteceu numa proporção muito menor em relação a dentistas portugueses. Muitos dentistas portugueses foram para Portugal, brasileiros foram para Portugal e passaram a ser hostilizados, porque estavam, em certa medida, roubando o mercado de trabalho. E os dentistas brasileiros sempre tiveram uma
uma técnica muito desenvolvida, foram bem recebidos num primeiro momento, e depois, quando se verificou que a concorrência era grande, passaram a ser perseguidos. Agora, o brasileiro ultrapassou uma fronteira que os xenófobos de Portugal não suportam. O brasileiro passou a existir em grande quantidade em Portugal. Então, esse sentimento de xenofobia, o racismo mesmo, ele foi aguçado. Houve um caso numa universidade célebre de Portugal, em que havia um cesto com pedras e os estudantes eram convidados a pegar as pedras para atirar em brasileiros. Houve surfista brasileiro sendo agredido, os casos são jogador brasileiro sendo hostilizado também em Portugal. Então, os casos eles são abundantes. O próprio Lula sofreu isso quando, numa recente visita a Portugal, ele foi hostilizado no parlamento português. Há um movimento crescente de ultradireita em Portugal, ao estilo do bolsonarismo no Brasil, e, curiosamente, Fabiola, ainda outro dia havia ministros do Supremo mencionando isso, porque o Gilmar Mendes costuma fazer encontros em Portugal, seminários em Portugal, e os ministros do Supremo têm contato com essa realidade, a xenofobia alcançando os brasileiros que estão em Portugal. E eles acharam muito curioso, porque souberam que brasileiros que moram em Portugal estão aderindo ao Chega, parece que é esse o nome do partido de ultradireita em Portugal, estão aderindo. E os que têm a possibilidade de votar, votam nesse partido. Então, temos esse paradoxo também. Brasileiros que estão lá assistem a essas cenas explícitas de racismo e xenofobia e ainda assim votam na ultradireita portuguesa. Então, acho, Fabiola, que, do nosso ponto de vista, o que é possível fazer é pressionar diplomaticamente e torcer para que o país melhore, para que o brasileiro possa voltar ao seu país, onde ele encontre perspectivas de trabalho que hoje não tem. Né? A pessoa sair daqui para se sujeitar a isso num país estrangeiro é porque nós estamos realmente numa situação muito precária. Adriana, e olha, hoje, justamente no dia que você publica a sua reportagem, que foi feita aí com um fôlego de muito tempo de pesquisa e tudo mais, tem uma reportagem do Dia falando de um episódio envolvendo uma criança. E isso é muito grave, porque a gente está falando aí desses ataques de xenofobia. Isso acontece realmente com crianças e muito racismo, né? E essa daí eu não tinha visto ainda, né? Homem branco é suspeito de agredir criança brasileira negra em Portugal. Tá ali, ó, dia 6/10. Hoje. Hoje é dia 6, né? Ou não, deixa eu ver aqui. Hoje é dia 6 de outubro, exatamente, olha. Reportagem de hoje, gente. Né? Com crianças... Eu tô gravando esse vídeo dia 6/10. Negras, a gente sabe, inclusive, já tivemos casos aí envolvendo até pessoas famosas que viveram isso em Portugal. Esse caso de hoje é muito forte. Um homem belga, branco, é suspeito de agredir e acusar uma criança brasileira negra de roubar um cartão de crédito durante um festival de música em Lisboa. A família da menina afirma que 40 pessoas testemunharam o caso, que ocorreu no último dia 28. É uma menina de 8 anos, ela estava brincando com uma amiga, quando passou a ser seguida pelo produtor musical belga Mark Van Eyck. A mãe da criança disse que foi comunicada pela outra criança e por um garçom sobre o ato racista. E aí ela saiu em busca da filha, gritando seu nome no espaço. E aí, quando entrou, viu um homem ao seu lado e ele teria perseguido por... Olha, gente, saí em busca da minha filha, gritando seu nome entre os galpões do espaço, até que ouvi seu choro e gritos pedindo por mim. Em uma das salas. Quando entrei, vi um homem ao seu lado. Ele teria a perseguido por um tempo e segurado à força pelos braços. A criança estava dentro de uma sala com um homem. Isso é sequestro. Isso é sequestro, tá, gente? Isso é mais grave do que do que está sendo colocado aí. A mãe relata ter ouvido suspeita acusando a criança de ter roubado um cartão da sua carteira. Ah, tá. O cara é tão esperto, tão ligeiro, que deixou uma criança, supostamente conseguiu deixar uma criança roubar o seu cartão que estava dentro da sua carteira, no seu bolso, provavelmente. É uma história mal contada mesmo.
muito tempo e segurado ela com força nos braços. A mãe relata ter ouvido o suspeito acusando a criança de ter roubado um cartão da carteira dele, e aí ele só teria mudado o tom quando ele descobriu que o pai da menina, que ele estava atacando, chegou ao local e era um dos palestrantes do evento. E ele teria achado que foi... Lembra que eu falei que os brasileiros estão se integrando em todos os cantos? Eu falei várias profissões, inclusive palestras. Tá aí um palestrante brasileiro. Aí ela até questionou, ela assim, ele teria achado que foi roubado por crianças de 5 e 8 anos se elas não fossem negras. O suspeito teria dito que não imaginava que a criança era filha de um participante do evento, mas sim de uma dessas, o que ele disse, abre aspas, ciganas que roubam em eventos. O UOL procurou o produtor belga e também a polícia, não teve retorno até agora. A polícia ainda foi xenófobo com os ciganos, né? A polícia ouviu testemunhas e escoltou o suspeito para sair do local. A família diz que não recebeu o apoio das autoridades de Portugal e busca por justiça. Tá aí mais um caso que acaba sendo mais um caso que acontece com frequência em Portugal, né, Adriana? Eu acho que o caso de hoje ilustra bem o que você relata na reportagem, né? Sim, Fabiola, em Portugal o racismo e a xenofobia acabam sendo uma expressão muito parecida, né? Agora, deve-se ressaltar que essa situação que ocorreu de racismo em Portugal, ela ocorre no Brasil diariamente em medidas talvez até mais graves, né? Mas, de fato, há essa expressão conjunta do racismo e da xenofobia, e há um agravante em Portugal, que é o fato de que racismo e xenofobia não são criminalizados. Então, há toda uma questão para que se possa punir situações desse tipo. Atualmente, há um artigo no Código Penal, que é um artigo utilizado para tentar punir esses casos, mas não fala especificamente de racismo e xenofobia, mas ainda assim, as punições são tão raras que até mesmo, por exemplo, no Observatório de Racismo e Xenofobia, que foi implementado recentemente pelo governo, exatamente com uma resposta até a essas pressões recentes do governo brasileiro para combater essa situação em Portugal, e mesmo nesse observatório não se sabe, não se tem calculado quantas condenações já foram feitas em Portugal, né, ao longo da história, ainda que seja com base nesse artigo do Código Penal, que é bastante amplo, mas não se sabe quantas condenações foram feitas em relação à xenofobia. E, de fato, isso que o Josias mencionou é algo muito relevante, que é a ascensão e a popularização do partido de ultradireita português, que é o Chega, e é um partido muito recente, que foi fundado em 2019, e que tem como líder o André Ventura, que é uma figura que tem um discurso antimigratório bastante consolidado e bastante expressivo. Ele não nega isso, ele assume todo esse discurso de que os... Olha, eu acho que não tem nada a ver com partido, eu acho que tem a ver com pessoas. Não adianta querer colocar a culpa num grupo, não adianta querer colocar a culpa numa ONG, numa organização, num partido, porque não. É a pessoa que escolhe ser racista, é a pessoa que escolhe ser xenófobo, é a pessoa que escolhe ser criminosa. Então, a gente tem que individualizar aí as acusações e a culpa. Cada pessoa tem que responder pelos seus atos. Senão, logo lá a pessoa faz isso, faz aquilo e diz assim, não, isso aí é culpa do partido, não é culpa minha. Não, gente. É culpa da pessoa. É a pessoa que escolhe. O caráter é de cada um. Cada um tem um bom senso e tem o livre-arbítrio para escolher aquilo que é bom, aquilo que é mal. Agora, deixa eu dizer uma coisa sobre os portugueses. 99% dos portugueses são pessoas boas, acolhedoras, pessoas amistosas e alegres, que nos receberam aqui e nos abraçaram de uma forma inimaginável. Nós nunca pensamos que ia ser tão bem recebidos aqui em Portugal. Essas pessoas que fazem isso é uma minoria. E é uma minoria muito barulhenta, tá? Muito barulhenta, que acaba reverberando mais do que as ações boas que os portugueses próprios fazem, né? Vejo que temos aí 400 mil brasileiros, fora as outras etnias que estão por aqui também. Vamos colocar aí 1 milhão de imigrantes e a gente não tem aí 1 milhão de queixas por dia, tá? Isso acontece porque há pessoas más, isso acontece porque há pessoas que escolhem ser más. Então, acredito que não é uma postura, uma realidade do povo português, que, muito pelo contrário, é um povo lutador, trabalhador, que tem feito muito, muito mesmo para que esse país se mantenha de pé. E os imigrantes de bem que estão aqui, que são trabalhadores também, que vieram para ajudar, para
para contribuir com o crescimento de Portugal, ele sim também pode estar ajudando dia após dia com o trabalho, com os seus conhecimentos, com as suas habilidades, com suas profissões, sua experiência, também aqui nas mais diversas áreas da economia portuguesa e da sociedade portuguesa. Então, essa é a minha opinião quanto aos portugueses, tá? Não tenho nada o que reclamar, fui muito bem acolhido. Conheço muitas pessoas que estão aqui que nunca sofreram esse tipo de xenofobia. Claro que aí no YouTube, nos vídeos que a gente coloca, sempre tem comentários aí de haters que acabam falando mais do que deviam, né? Mas não é a realidade dos portugueses. Isso é a realidade de alguns portugueses, alguns cidadãos, alguns NIFs só. NIF é como se fosse CPF, para individualizar a pessoa aqui, cada um tem o seu. E eu digo que esses NIFs são poucos em quantidade. A grande maioria avassaladora, esmagadora dos portugueses são pessoas boas e que não tem problema nenhum quanto à diversidade de etnias, à imigração. Eu concordo muito com algumas posições que dizem que tem que ter mais controle e realmente pode-se melhorar muito a imigração aqui em Portugal, mas cada passo na sua vez, tá bem? Bom, esse é o vídeo que eu tinha aqui para mostrar para vocês. Eu gostaria muito de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Desafio a todos que viram esse vídeo aí a colocar os seus argumentos, seja pró, seja contra. Coloquem nos comentários, vamos fazer um grande fórum aí de comentários e vamos medir a febre, como é que tá aí a questão da xenofobia aqui em Portugal, através do nosso vídeo aqui no canal. Então, deixa aquele like, comenta e compartilha. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve lá para dar aquela força, tá bem? Grande abraço a todos, beijo no coração, fui! Estrangeiros